Brasil padece de seus muitos problemas, mas se há um setor que tem feito a lição de casa é o da agropecuária. Convido você a observar esta cena. Sabia que em nenhum outro país do mundo acontece isso? Olha, não estou falando da colheita em si, as máquinas rasgando o campo de grãos. Estamos aí em Mato Grosso, no auge da safra da soja. Eu chamo sua atenção para a bateria de tratores que vem logo atrás das colhedeiras. Sabe o que estão fazendo? Plantando. É uma operação quase que simultânea. Na poeira da colheita, faz-se o plantio de uma nova safra. Se você é daqueles que, apesar dos nossos pesares, se orgulham dos feitos nacionais, pode encher o peito. Está aí um jeito genuíno de fazer as coisas que vem sendo admirado e servindo de exemplo mundo afora. Enquanto que em outros lugares o normal é ter uma safra por ano, aqui nós fazemos também a segunda. E você vai ver ao longo da reportagem, já chegamos à terceira safra anual. E como é que o Brasil conseguiu dar esse passo? Plantio direto, sem dúvida, é uma tecnologia que nos trouxe do passado e nos leva para o futuro. O plantio direto é o divisor de águas da agricultura brasileira, na opinião de Décio Gazzoni, pesquisador. É um conjunto de tecnologias que vieram se sofisticando e tem um trabalho muito interessante de parceria entre o sistema de pesquisa e agricultores. Para entender o plantio direto, vamos lembrar um pouco do sistema convencional. No sistema tradicional de cultivo, o agricultor todo ano tem que fazer uma nova aração, um novo revolvimento de terra. Assim, o solo fica exposto por um longo período, até que a cultura a ser plantada se estabeleça. Depois do arado, o costume é passar a grade e ainda uma terceira lâmina, a niveladora. Assim, o terreno fica todo remexido, escarificado, frágil, sem proteção alguma. Já no plantio direto, o preparo do solo acontece uma única vez. Depois, o terreno fica sempre coberto. Essa palhada toda, com o tempo, ela vai se degradando e se transforma em matéria orgânica. Darcy Ferrarim é um entusiasta do plantio direto. Gaúcho, que migrou para o norte do Mato Grosso, ele explora 4.000 hectares de grãos no município de Sorriso. A fazenda tem o nome de Santa Maria da Amazônia. Com satisfação, ele mostra que cada palmo que cultiva aqui tem uma grossa camada de palha, uma cobertura que se formou com a sucessão de lavouras. No momento, a colheita é a da soja. A máquina, vamos dizer assim, engole os pés inteiros das plantas, separa os grãos e tritura todo o resto. Folhas, ramas viram palha, que é pulverizada de volta para o chão. E imediatamente, sobre os restos da soja, as plantadeiras vêm depositando as sementes de milho, iniciando um outro ciclo de produção. Darcy conta que foi uma surpresa ver os ganhos extras que o sistema trouxe, além do propósito inicial de proteger o solo. Quando nós começamos aqui, o plantio na Santa Maria da Amazônia, nós usávamos na faixa de 600 quilos de fertilizante. Hoje, por hectare. Com o decorrer do tempo e a formação de tanta palhada e matéria orgânica, nós reduzimos hoje mais ou menos em 50% o consumo de fertilizante químico. E, além dessa economia, nós estamos produzindo muito mais do que naquela época. Olha, considerando desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, pode-se dizer que o Brasil demorou 471 anos para descobrir o jeito certo de plantar em clima tropical. E o pioneiro nessa experiência é um catarinense de forte sotaque alemão, você vai ver, porque passou a infância e a juventude na Alemanha, seu Herbert Bartz. Estamos agora no município de Rolândia, norte do Paraná, fazenda Renânia, onde esta placa nos diz que estamos no berço do plantio direto no país. Seu Bartz, onde é que veio a ideia? A ideia veio do fato que, quando nós plantamos no sistema convencional, era considerada absolutamente normal de perder o plantio com chuva, pela erosão. E perdi uma vez, gradeava de novo, plantava de novo, e não era raro plantar 3 vezes. Um ano, eu me lembro, depois de Natal, eu plantei a 4ª vez.
Seu Barthes lembra que por volta de 1970, a erosão era tanta que ameaçava inviabilizar a nossa agricultura. Essas imagens mostram o estado lamentável das terras do Paraná naquela época. Com as chuvas, as camadas férteis eram arrastadas, assoreando os rios. Ele foi então estudar o assunto com a missão agrícola alemã e descobriu que na Inglaterra e nos Estados Unidos já havia uma tecnologia de preparo mínimo de solo que aqui passou a ser chamada justamente de plantio direto. Trouxe então a experiência para a fazenda de Rolândia, quando foi muito criticado. Foi chamado de ser cabeça dura ou de ser inflexível. Foi chamado de cabeça dura porque os primeiros resultados foram ruins, mas ele insistiu, importou equipamentos, até que viu que o novo sistema gastava muito menos diesel do que o convencional. Em vez de gastar, vamos dizer, 10 mil litros de diesel, nós gastamos 3.500. O que nós tínhamos no Brasil de 1970? O Brasil era um importador de alimentos e um importador de tecnologia para produtor de alimentos. Nós importávamos praticamente toda a semente, nós não tínhamos pouquíssimas variedades produzidas no Brasil. A variedade que tinha era cristalina. Plantava ali meio de setembro em diante e ia colher final de março. Muita gente estranha ao saber que a soja não é brasileira, é de origem chinesa, de clima frio, pois já temos mais de 70 variedades, cultivares adaptados a todas as regiões do país. Seu Barthes recorda que, para evitar a armadilha da monocultura, a pesquisa propôs para o plantio direto o sistema de rotação de safras. Uma vez a soja, na outra o milho. Repete a soja, depois o trigo e assim por diante. Essa estratégia de rotação de culturas permite combinações sequer imagináveis 30, 40 anos atrás, né? Nós estamos agora num campo de algodão plantado sobre a palhada, adivinha de quê? Não é de soja, nem milho, nem feijão, mas de capim. Esta área, até 3 meses atrás, era uma pastagem. Havia um rebanho de 600 cabeças vivendo aqui. Eu quero que você dê uma olhadinha no chão. Veja só os restos da braquiária cobrindo o solo. Odécio, e o solo suporta esse impacto? Tira uma coisa, vem outra, assim? 40 anos atrás ele não suportaria. Isso foi sendo construído ao longo desse tempo com uma agricultura moderna e sustentável. A gente pode verificar aqui, conforme a gente mexe na palhada, que esse solo está úmido. Até um musgo apareceu aqui. A gente sabe que musgo só acontece onde é úmido. Então a gente raspando o solo aqui, a gente verifica a umidade que ele reteve aqui. Se não tivesse apalhado, se esse solo estivesse exposto, seguramente tudo isso aqui estaria seco e essas plantas aqui estariam sofrendo por falta d'água. É bem claro e notório que uma cultura ajuda a outra. Para explicar de que maneira se dá esse intercâmbio, o pesquisador Décio Gazzoni volta à lavoura de soja e arranca um pé. Pede que a gente observe as raízes. Está vendo essas bolinhas? Esses nódulos são cheios de uma bactéria chamada de rizóbio, que tem uma relação de troca-troca com a planta. A planta cede nutrientes que obtém com a fotossíntese para a bactéria, e a bactéria retribui com um adubo fundamental, que é caro. Pega o nitrogênio do ar e oferece para a planta. E isso reduz consideravelmente o custo com fertilizantes. Uma parte do nitrogênio que a soja fixa acaba permanecendo no solo por conta dos resíduos da planta. A cultura seguinte, que é o milho, se aproveita de parte desse nitrogênio e reduz a demanda de adubação nitrogenada no próprio milho. A fazenda vizinha de onde estamos plantou milho algumas semanas antes e a lavoura já está crescidinha. O proprietário, Gilberto Peruzzi, costuma dizer que aqui ele vê o milho se alimentando. Modo de dizer, se agacha, raspa suavemente o solo úmido e aponta a trama de raízes que se formou quase à flor do chão. Como a gente pode observar aqui, ó, nós estamos vendo aqui que nós chamamos aqui, a grosso modo, uma cabeleira de raízes novas, né, absorvendo os nutrientes, né, que foi sobrepositado ou reciclado pelas outras culturas, né? Gilberto pede que se veja também o tanto de bichinho que tem no solo. Como a gente pode observar, é a natureza vivendo em harmonia, né, com o setor de produção, né? O agricultor ganha com isso porque a riqueza do agricultor é a terra, é o solo.
E esse solo ele está sendo enriquecido, né, com toda essa parada sobre o palhado. Talvez você se espante com o que vamos dizer, mas é um fato que os solos agrícolas do Brasil hoje são melhores que os de antes. O agricultor brasileiro fez uma coisa que pouca gente se dá conta quanto representa. Ele zelou pelo patrimônio nosso, que é o solo. O nosso solo é preservado. A primeira área de plantio direto feita pelo seu Partes tinha apenas 180 hectares. Hoje, estima-se que o Brasil já tenha passado dos 35 milhões de hectares com plantio direto, o que representa 70% da área plantada no país. E foi recorde atrás de recorde. Para você visualizar melhor, vamos fazer aqui a comparação que sempre se faz do hectare com um campo de futebol. Na verdade, um campo de futebol como o Maracanã é um pouco menor, tem 8.250 metros quadrados. Mas se a gente considerar a área atrás do gol e onde ficam os reservas, teremos os 10.000 metros quadrados, que é a medida do hectare. Pois imagine esse campo ocupado por uma lavoura de milho. No começo dos anos 70, um campo desses dava, em média, 1.900 quilos. Hoje, nesse mesmo campo de milho, a produção é de 6.000 quilos em média. A soja antes dava 1.000 quilos em média por hectare. Hoje passa dos 3.300 quilos. Quer dizer, a produção por hectare mais do que triplicou. E um detalhe mais importante, antes o campo era cultivado uma única vez no ano. Agora, depois da lavoura de soja, no mesmo período é cultivado uma segunda vez com o milho, ou com trigo, ou feijão. De onde se tiravam 1.000 quilos de grãos, hoje é possível produzir mais de 10.000 quilos por ano. Com isso, veja o salto que deu a safra nacional. Em 72 foram 33 milhões de toneladas. Em 2012 chegou a 160 milhões de toneladas. No histórico da evolução do Brasil como grande potência agropecuária, um dado chama a atenção. O volume de grãos cresce, o de hectares permanece estável. Quer dizer, nós estamos produzindo cada vez mais praticamente na mesma área. Um levantamento do pesquisador Décio Gazzoni mostra que em 72, para uma área plantada de 28 milhões de hectares, a safra foi de 30 milhões de toneladas. Hoje, a área é de 50 milhões de hectares, mas a produção bate nos 160 milhões de toneladas. Quer dizer, a área aumentou 80%, enquanto que a safra cresceu acima de 400%. 5 vezes mais em 40 anos. O plantio direto e outras tecnologias propiciam um ganho de produtividade que geram o que a gente chama de efeito poupa-terra ou poupa-árvore. Por exemplo, eu fiz contas agora só para a safra 2011 e cheguei à conclusão de que nós poupamos 80 milhões de hectares que deixaram de ser plantados e logo nós deixamos de desmatar. Como na floresta amazônica, em cada hectare, nós temos mais ou menos 450 árvores com 10 centímetros de diâmetro ou mais, isso significa que na safra 2011 nós deixamos de derrubar 36 bilhões de árvores.